eu vou compartilhar com vocês aqui um esquema que eu chamo de ciclo da dor, que foi um esqueminha que eu montei para o percurso para identificar de forma simbólica esse movimento e ajudar vocês a compreender. Então, nós vamos projetar esse ciclo da dor. Esse é um material também que eu partilho no percurso com as pessoas, né? Ele parte exatamente desse movimento. Tem uma ferida fundamental. Diante desta ferida que veio da circunstância, do que foi vivido ou não vivido, do que faltou, do que cedeu, nós estabelecemos defesas ou reatividades. Defesas para sobreviver àquelas circunstâncias que eram ameaçadoras e reatividades para poder encontrar a forma de gerenciar ou de manejar aquele processo. E essas defesas ou reatividades, elas podem ser de retração ou de expansão. Então, às vezes, para me defender, eu fui lá para o meu mundinho e aprendi a me calar, ou aprendi a me envergonhar, ou aprendi a me esconder, ou aprendi a criar um mundo imaginário no qual eu controlo todas as coisas e tenho superpoderes. Ou desenvolvi a fantasia do super-herói de forma intensa e muito marcada. Às vezes, a reatividade ou a defesa foi de expansão. Eu me tornei muito expressivo ou muito extrovertido, ou alguém que está projetado do lado de fora e tem uma dificuldade de fazer um mergulho interior, ou que chama atenção, ou que serve demais aos outros, ou que faz muita piada, ou que é o centro das atenções, ou porque se torna sério demais, competente demais, porque precisa sempre tirar as melhores notas e tem que ganhar e tem que vencer e que busca os cargos de maior importância. Todos esses movimentos, sejam de retração ou de expansão excessiva, representam reatividades ou defesas que nós estabelecemos diante daquela ferida fundamental. E o que acontece é que esta nossa defesa ou reatividade, ela vai levar a uma repetição da ferida original. E embora a gente tente se defender ou reagir, na verdade nós vamos repetir. É o que é chamado de compulsão à repetição. Nós vamos entrar em relações que terminam por reafirmar aquela dor original. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor original de abandono, e aí eu me torno uma pessoa hiperseletiva, ou me torno uma pessoa hiperciumenta, ou hiperpossessiva, isso vai gerar dentro da relação afetiva uma pressão tão intensa e tão sufocante para a pessoa que está comigo, na tentativa de controle, de ciúmes, de posse, de manejo daquilo, que vai terminar com aquela pessoa não conseguindo ficar naquele relacionamento, porque não pode respirar, não é? A não ser que ela tenha um padrão sacrificial, um padrão submisso, por exemplo, dentro da ferida dela, ou vai fazer com que eu mesmo não suporte ficar naquela relação por conta daquela dor que está muito intensa. E ao sair, ou a ver a outra pessoa sair, como que eu vou me sentir dentro daquele relacionamento? Novamente, abandonado. E eu vou voltar naquela ferida original mais uma vez e vou reatualizá-la. E é como se colocasse ali sempre um destaque maior naquela ferida. Então isso vai levar à vergonha de estar vivendo novamente aquela dor, né? Nesta vergonha eu vou reagir a ela também com retração ou com expansão, também com reatividades para tentar não lidar com ela. Por exemplo, tem gente que vai buscar o álcool, vai buscar as drogas, ou vai buscar trocar um relacionamento e ficar num relacionamento atrás do outro para poder não se sentir abandonado, estar sempre na fantasia de ser querido, de ser amado, ou de estar valorizado, ou vai se retrair num fechamento no seu próprio mundo, numa vergonha e num medo de experimentar o abandono nas relações e evitando o relacionamento afetivo. E com esta vergonha, vai atualizar cada vez mais a ferida original. E aí fica esse loop que eu chamo de ciclo da dor. A questão é, né? O que eu faço com isso? Então, eu reconheço, eu percebo como que eu mudo esse movimento.
e aí nós vamos entrar naquilo que eu chamo de ciclo da cura. Então, aqui está o ciclo, que é o ciclo da cura, que na verdade é uma autocura. Não por acaso, o primeiro livro que eu lancei, para quem não sabe, eu tenho vários livros publicados, né, sobre vários temas, e o primeiro livro que eu lancei, em 2010, se chama exatamente Cura e Autocura. Ainda nem tinha o conhecimento sistêmico, ainda não abordava essas questões da criança interior naquela época, foi no domínio da espiritualidade, da medicina integralista, que eu lancei este livro, mas já era este movimento que estava aqui se manifestando. Então, todo ciclo de cura, na verdade, ele é uma autocura. Só existe cura se houver autocura. Porque qualquer benefício que venha de fora, ele é paliativo se ele não encontrar ressonância dentro de nós. Seja o benefício da pílula que a gente toma, do comprimido, da cirurgia, da intervenção magnética, do tratamento espiritual, de qualquer que seja a vertente do auxílio que a gente busque, isso pode beneficiar enormemente, muitíssimo, no campo do alívio, da melhoria. No entanto, se nós falamos em cura, nós estamos sempre pensando em expansão de consciência, empoderamento pessoal, autonomia, capacidade de tomar decisões e assumir responsabilidades e em um plano de cuidado estabelecido por aquela pessoa, junto com todos aqueles que a ajudam. Afinal de contas, nós, médicos, terapeutas ou líderes religiosos, pessoas de qualquer vertente de ajuda, somos só os ajudantes. O fenômeno da melhoria interior, da transformação íntima, ele é sempre pessoal. Então vejam que este ciclo ele é muito parecido com o anterior. Nós temos a ferida fundamental e ela gera defesa ou reatividade, que, como eu já disse, pode ser de retração ou de expansão. Não está aí nesse esquema, mas vocês já viram isso no esquema anterior. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu tomo consciência da dor original ou primal, quando eu mergulho no autoconhecimento de forma ajudada ou conduzida pela identificação de grupo, como acontece no percurso, ou pela facilitação, como também acontece aqui, ou no processo psicoterápico, ou num processo de terapia de grupo, ou numa busca interna, numa leitura, numa palestra, numa meditação, quando eu tomo consciência daquilo que vive dentro de mim, o primeiro fenômeno, como eu já disse, é o do alívio imediato, como uma válvula da panela de pressão que você chega para o lado e ela solta aquela pressão que estava lá dentro, colocando aquele organismo físico, psíquico, emocional em alto estado de tensão, gerando sintomas em todos os níveis, do mental ao físico, né? Com grandes repercussões. Então, esse alívio que a gente chama de catártico, esse alívio de reconhecimento, de liberação emocional, ele já é um movimento, em certa medida, que nós podemos dizer curativo, porque ele já mobiliza muitos recursos de movimento dentro de nós e que geram uma ampla repercussão. Vou só dar fazer um parênteses aqui. Hoje a gente sabe, por exemplo, pelos estudos da epigenética, que existe uma série de moléculas no nosso corpo que comandam o funcionamento da célula. Ativa, desativa genes, muda a ordem que vem lá de dentro, do RNA mensageiro, na transcrição proteica, ali no citoplasma da célula, enfim. Toda aquela maquinaria que está funcionando ali, produzindo vida, é comandada por várias moléculas que circulam no sangue. Sabe de onde vêm essas moléculas? Vem do nosso comportamento físico, do nosso pensar e do nosso agir, segundo as pesquisas demonstram de forma mais intensa. Sobretudo a doutora Candace Pert fez um estudo muito profundo a respeito das moléculas das emoções. Quando nós fazemos um movimento de reconhecimento emocional, de dar nome, de fazer catarse, como esse que eu exemplifiquei da minha cliente, isso vai se repercutir no nível físico como uma cascata neuroquímica que vai alterar o próprio funcionamento do organismo físico. Em repercussões que a gente não tem como dizer, porque é sempre individualizado no que pode promover.
Mas quando essa pessoa me diz, eu senti um alívio imediato ao reconhecer que a minha expectativa era de agradar a minha mãe, aquele alívio não é somente um evento emocional, mas é também um evento físico que vai gerar grandes repercussões no bem-estar dela, na produção neuroquímica, produção de serotonina, dopamina, adrenalina, tantos outros neurotransmissores que fazem com que o nosso sistema nervoso central e todo o corpo funcione de maneira adequada, gerando as sensações que a gente costuma conhecer como bem-estar, como satisfação, como alegria e tudo aquilo que a gente vive. Então, no momento que eu reconheço o que é que está vivendo em profundidade, eu tenho a oportunidade de entrar em um ciclo que não é o da repetição daquela dor original, mas é do acolhimento daquela dor original e do cuidado dela para manejar a minha defesa ou a minha reatividade de retração ou de expansão, não permitindo que eu vivencie a mesma circunstância da dor original. O que vai promover um alívio, também junto de crescimento pessoal, que vai terminar por atenuar a dor original que eu trago lá dentro.